Olá, meu nome é Sandra Medina Benini e eu vou falar para vocês sobre o meu trabalho, que trata dos benefícios econômicos do pagamento por serviços ambientais, o PSA, no estado de São Paulo. Bom, o que nós precisamos saber? No Brasil, a política do meio ambiente, tá? Política Nacional do Meio Ambiente, que é regulada pela Lei 6.938 de 1981, é utilizada como um instrumento de gestão, a qual adota mecanismos de comando de controle para a conservação do ecossistema. Entretanto, sua implementação, além de despender recursos direcionados à operacionalização de estruturas administrativas e de fiscalização, sua aplicabilidade tem gerado impactos socioeconômicos, uma vez que restringe a apropriação do espaço para o desenvolvimento da atividade humana. Agravando esse cenário, soma-se a crescente demanda pelo aumento da produção de alimentos e matérias-primas, dando origem a um impasse sustentado por duas correntes ideológicas que se defendem interesses divergentes, a ruralista e os ambientalistas. No entanto, esse cenário pode ser redesenhado a partir de inúmeras possibilidades advindas do instrumento de pagamentos de serviços ambientais, o PSA, em sentido oposto aos instrumentos jurídicos que atuam de maneira coercitiva, por meio de repressão e punição à pessoa física e jurídica por dano ambiental. O PSA é um instrumento econômico de caráter educativo ao influenciar diretamente a conduta social do produtor rural, à medida que oferta incentivos econômicos em contrapartida à adoção de práticas sustentáveis para a conservação do ecossistema. Por essa razão, para a gente iniciar a nossa discussão e vocês compreenderem melhor, veja bem, eu gostaria de explicar para vocês que o pagamento de serviços ambientais, ele permite a geração de renda para os proprietários rurais, em contrapartida a uma adoção administrativa uma adoção de atividades sustentáveis para a proteção e conservação de serviços ecossistêmicos. Vamos dar um exemplo: a captura do CO2, a regulação da dinâmica hídrica, climática, a prevenção de fenômenos de erosão, de desertificação, a melhoria da qualidade do ar, né? Da questão da paisagem. Esses são alguns pontos alguns dos serviços ecossistemas que podem ser adquiridos através do pagamento de serviços ambientais. O que se deve se destacar? Que são produto das funções, dos atributos do ecossistema. Tá? São funções do ecossistema que se convergem em serviços quando o ser humano reconhece que como parte de um sistema social de geração de valores. Assim, o conceito de serviços ambientais remete a um conceito econômico, uma externalidade positiva, em contraponto ao conceito de poluição, que se remete a uma externalidade negativa. Essa externalidade positiva, ela está muito relacionada à questão do princípio do protetor-recebedor, a qual que seria esse protetor-recebedor, tá? É o protetor do meio ambiente que recebe um recurso ou um outro benefício com a finalidade de conservar ou estimular, ou estimula, né, a sofrer determinado ônus em nome do bem coletivo, tá? Nesse sentido, é possível se fazer um arranjo econômico com base no princípio do protetor-recebedor e no princípio do usuário-pagador. O pagamento de serviços ambientais deve ser considerado como um instrumento de promoção do desenvolvimento sustentável, uma vez que conjuga ações e resultados dedicados a avançar no desenvolvimento sustentável, tá? E não só, mas ele avança com metas sociais, ambientais, econômicas, principalmente para o produtor rural, que enfrenta restrições ambientais, tá? No manuseio da terra.
Vamos dar um exemplo para os senhores, a questão das áreas de conservação de biodiversidade, as áreas de preservação permanente, as áreas de mananciais, elas têm restrições. Nesse sentido, o pagamento de serviços ambientais, ele tem um caráter educativo, didático, ou seja, ele é didático, porque ele tenta conscientizar dos benefícios dos serviços ambientais sobre sua importância. E no segundo momento, ele valoriza quem contribui diretamente com a preservação, tá? E nesse sentido, ele tem um caráter inovador, tá? Que deve ser ressaltado. Quando a gente coloca para analisar a questão dos benefícios, aqui no caso do Estado de São Paulo, para falar sobre essa situação, devo destacar para os senhores o seguinte: o Estado de São Paulo, ele foi um dos pioneiros, tá? Através do artigo 23 da Lei 13.798 de 2009, que é a Lei da Política Estadual de Mudanças Climáticas, ele estabeleceu um programa Remanescentes Florestais. O que fala esse artigo? Ele fala o seguinte: caberá ao Poder Executivo instituirá, mediante decreto, um programa de remanescentes florestais sob a coordenação da Secretaria do Meio Ambiente, com o objetivo de fomentar delimitações, demarcações, recuperações de mata ciliar e outros tipos de fragmentos florestais, podendo preservar para concessão de finalidades o pagamento por serviços ambientais aos produtores rurais conservacionistas, bem como incentivo econômico para políticas voluntárias de redução do desmatamento e da proteção ambiental. Então, veja só, ele foi muito inovador na época, quando foi feita essa coisa. E aí, a Secretaria do Meio Ambiente, o que aconteceu? Por meio de um outro decreto estadual, 55.947 de 2010, ele restringiu o pagamento de serviços ambientais de forma a assegurar a proteção de fragmentos florestais, recuperação de mata ciliar e proteção de nascente. Quer dizer, reafirmando o que vinha sendo falado na política estadual de mudanças climáticas. Como tudo que é feito por lei ele tem que ser regulamentado por resolução, a Secretaria do Meio Ambiente fez a resolução 3712, tá? Na realidade, ela criou duas resoluções, tá? Foi a resolução 12310, onde ela cria o projeto Minas de Água, e a resolução 37 de 2012, onde ela cria o pagamento de serviços ambientais para reservas particulares do patrimônio natural. Esses são os dois casos que nós vamos apresentar para os senhores. O projeto Minas de Água, ele visa proteger nascentes de mananciais para abastecimento público. Então, qual é o foco? Nascente de mananciais para abastecimento público. E qual que é a área onde ele vai ser implantado? Ele pega como unidade de planejamento a bacia hidrográfica, tá? E aí, eu apresento para os senhores esse mapa do Estado de São Paulo, onde o projeto ele foi implantado de modo pioneiro em todas as bacias hidrográficas, tá? As unidades de planejamento, né? Então, das bacias, né, do Estado de São Paulo, para fazer esse teste piloto, para ver como funcionaria esse projeto Mina d'Água, tá? Então, todos os produtores dessa região, eles foram beneficiados, tá? Com a implantação desses projetos. Quem poderia participar? O município poderia cadastrar até 150 nascentes, sendo 4 por produtor rural. Então, cada produtor que teria uma propriedade, né, poderia cadastrar 4 nascentes. Então, para cada bacia hidrográfica se fechou essa lógica. O contrato, tá, ele era vinculado com o produtor rural e a prefeitura. O recurso advinha do governo do estado. Inicialmente, o governo destilou 3,5 milhões, provedor do Fundo Estadual de Preservação e Controle da Poluição, tá, para ser aplicado ao longo de 5 anos. Então, esse projeto ele foi muito inovador, trouxe vários benefícios. A gente poderia até considerar que foi um dos pioneiros, tá? E trouxe renda para vários produtores rurais. Quer dizer, se você pegar todas as unidades, todas as bacias hidrográficas, né, que receberam esse benefício. Então, né,
Todas as unidades de gerenciamento de recursos hídricos, né, que são delimitadas por bacias hidrográficas do estado de São Paulo, elas receberam, entraram nesse projeto pioneiro, né? E o segundo projeto, que é o pagamento de serviços ambientais por reservas particulares do patrimônio natural, a gente também deve destacar a seguinte situação, tá? Qual coisa? Ele parte da premissa que o fato de eu conseguir fazer que essa reserva se torne, enquanto patrimônio natural, ela seja preservada, eu vou estar fazendo o quê? O sequestro e o estoque de carvão, além da conservação da biodiversidade e a produção de água. E aí eu destaco para os senhores que o projeto inicial, tá, que iniciou-se em 2013, um dos primeiros editais, o que aconteceu? Que foi a denominação Projeto Crédito Ambiental Paulista, tá? Essas unidades, né, de conservação, né, essas reservas particulares do patrimônio natural, elas foram beneficiadas com recursos. Então, nós temos aqui um quadro que eu apresento para os senhores, onde mostra o nome de algumas fazendas no estado de São Paulo e o recurso que foram aferidos com a preservação. Vou dar um exemplo para vocês, a fazenda do Rio dos Pilões, né, dos Pilões. Olha só quanto o produtor recebeu para fazer essa conservação, né, nessa reserva. Ele recebeu R$ 339.571,92. Se você considerar isso para um produtor rural, para o dono da área, é um benefício. Basicamente, segundo a Secretaria do Meio Ambiente, em média é R$ 202 por hectare por ano que o produtor recebe por desenvolvimento de ações protetivas, tá? Controle, que seria no caso controle de espécies exóticas, de potencial invasor, recuperação de áreas degradadas, vigilância, né? Controle a questão do fogo, sinalização. Quer dizer, é expressivo, tá? É muito expressivo, não tem o que se falar. Então, o que a gente deve destacar com essa situação, tá? Já finalizando. Que, na realidade, quando a gente fala de pagamento de serviços ambientais, no caso do estado de São Paulo enquanto pioneiro, ele pode ser considerado como um instrumento econômico para contemplar e flexibilizar o sistema do quê? De comando e controle, permitindo a redução de custos da preservação do meio ambiente, proporcionando a externalidade positiva através da geração de atividades dignas e sustentável. E ainda, coloco para os senhores, é um instrumento de caráter inovador que se materializa na medida que possibilita a operacionalização de práticas sustentáveis que ajudam na conservação do ecossistema, favorecendo serviços ambientais. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi minha breve apresentação sobre o trabalho que foi proposto para esse evento. Muito obrigada!